sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montalk e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre House of the Dragon. E você que tá chegando hoje já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente vai comentar sim House of the Dragon, mas a gente fala muito sobre outras séries. Deixa aquele like, custa nada, entendeu? E ajuda muito o projeto. Então vamos falar sobre esse terceiro episódio. Bom, gente, e só pra contextualizar, depois de um episódio arrebatador que trouxe pra gente todos os elementos que a gente aprendeu a amar em GOT, e depois de um episódio um pouco mais tranquilo, onde a gente começa a entender as alianças políticas e tudo que tá acontecendo com aqueles personagens, então a gente chega ao episódio 3 e aqui existe uma passagem de tempo fora das telas, e é interessante que isso aconteça porque eles dão pistas pra gente de tudo que aconteceu. Tanto nas caracterizações dos personagens, quanto nos sentimentos que cada um deles carrega. E aqui a gente tem uma situação complicada na corte, porque o filho do rei Viserys com a Alicent Hightower já tá completando 2 anos. Então a passagem foi maior até do que 2 anos. E o nome escolhido para esse príncipe é muito significativo. Aegon II, ele é o segundo do seu nome. E o primeiro Aegon que nós conhecemos é o Aegon Conquistador, que veio com suas duas irmãs, que também eram esposas, para Westeros, né, depois da queda de Valíria, e acabou conquistando praticamente o reino inteiro. Praticamente o reino inteiro, porque a gente sabe que Dorne não se rendeu a eles, né? Mas eles se tornam reis daquela região, então imagina o peso dessa criança de ter o mesmo nome de um rei que conquistou, que deu início à dinastia Targaryen em Westeros. Em contraponto, a gente tem a Rhaenyra, que foi nomeada herdeira de Viserys e que teve o reino inteiro jurando lealdade a ela, mas está enfrentando uma situação onde a corte inteira está meio que já entendendo que agora que o Aegon existe, ele vai se tornar rei. Isso fica implícito para todo mundo e ela tem que lidar com isso sozinha. Sozinha porque, obviamente, a gente vê aí uma quebra de ligações dela com as pessoas mais próximas a ela. Então ela perdeu a mãe, ela cortou um pouco as relações com o pai, ou cortou bastante as relações com o pai, exatamente pela chegada desse filho que ele tanto falava. Eu quero meu filho homem. Inclusive a mãe dela morre por causa dessas tentativas constantes de produzir um herdeiro homem. E ela perdeu a melhor amiga dela, a Alicent. E é interessante que aqui na série eles colocam a Alicent como tentando reestabelecer essa ligação, sendo paciente, indo conversar com a Rhaenyra. E a Rhaenyra ainda não conseguiu digerir a traição da amiga. E traição que eu digo é que nem ela nem o pai contaram ou conversaram com ela antes sobre o casamento. Então nesse momento a gente ainda vê um apoio da Alicent, ela ainda quer que a amiga seja herdeira, ela ainda acredita que ela é a herdeira de fato, apesar de querer sim que o filho seja herdeiro, mas ela não quer incitar essa briga entre irmãos. E ao mesmo tempo a gente tem a Rhaenyra aí sendo muito resistente a todas as investidas de tentar retomar algum tipo de contato com a amiga. E é só interessante ressaltar nesse momento que é uma cena onde a Rhaenyra tá debaixo da árvore de coração e pedindo lá pra música ser tocada novamente, e essa música é sobre Nymeria. Nymeria, pra quem não lembra, era o nome da loba da Arya Stark e ela representa uma rainha dos Rhoynares. Então eu vi muita gente aí com dúvida, mas ela era Targaryen? Não, na verdade ela era rainha dos Rhoynares, que era lá no outro continente, e aí quando chegam os dragões, os Targaryen, pra conquistar aquela área, ela foge, ela leva todo o povo dela, atravessa Dorne. Então ela foi uma mulher muito forte, uma guerreira, e ela inspirou não só a nossa querida Arya Stark, como também inspira a Rhaenyra. É muito coerente que a Rhaenyra tenha medo de ser uma mulher assim, nos padrões daquela época, porque ela viu a mãe dela morrer no parto, e a guerra da mãe dela, ela dizia que era essa, produzir herdeiros. Então eu acho muito coerente ela não querer filhos, ela não querer um marido, ela não quer ir pra Casterly Rock pra poder assumir um casamento, ela quer ficar na corte pra assumir o papel dela, que é de rainha. Ela sabe o tanto de obstáculos que ela vai encontrar, porque ela já tá sentindo o climão de meu irmão vai ser o próximo, entendeu? Na sucessão. E meu pai tá feliz com isso. Então eu entendo os dilemas da Rhaenyra nesse momento. Ao mesmo tempo, temos mais uma demonstração de quanto Viserys é um rei fraco. Aqui na metáfora, ele já perdeu 2 dedos. E é interessante notar que ele perde esses dedos por causa do Trono de Ferro. É como se metaforicamente e também literalmente o trono estivesse matando ele, representando
o mau reinado do Viserys, né? Não porque ele seja cruel, mas porque ele é um rei muito fraco. Ele, inclusive, tá no segundo filho com a Alicent, então ele vai perdendo um dedo por cada filho que ele vai gerando. Nesse casamento que ele fez, e que assim, ele confessa que ele ainda sente coisas pela ex-mulher, né, que morreu, e ele acabou se casando pelo reino, mas a própria Rhaenyra questiona ele. Então por que não se casou com a Lena? Porque a Lena Velaryon seria a opção certa em termos estratégicos. E um rei às vezes precisa ser estratégico, apesar da menina ter só 12 anos, mas enfim, a gente tá falando de uma situação dentro de uma série inspirada na época medieval, enfim, que eles tinham os costumes deles, de casar as casas lá, valerianas, então é nisso que a gente tá baseando esse comentário. E de pontos estratégicos ele mesmo reflete e fala, não, seria muito mais óbvio eu casar com a Lena. Mas ele vai escolhendo as coisas de forma bastante aleatória. E uma coisa que deixa passar aqui nesse episódio é o seguinte, ele poderia ter evitado uma grande guerra se ele tivesse casado os filhos. E aí você fala, né, poxa, casar um bebê de 2 anos com a Rhaenyra não faz sentido, mas faz sentido do ponto de vista estratégico da coisa. Os Targaryen casavam entre si para evitar conflitos. É claro que isso gera outras questões, inclusive até genéticas, produzindo alguns Targaryens loucos e tudo mais. Mas do ponto de vista estratégico, é algo a se pensar. E eu imagino que pro Viserys também deva ser muito difícil, porque ele vem suceder um rei que teve um reinado super pacífico. Então o Jaehaerys era considerado um ótimo rei, onde todo o reino esteve em paz. Então já é difícil pra ele acaba ficando bebaço nesse episódio, não é mesmo? E, sei lá, refletindo sobre coisas, ele começa a questionar se ele fez a opção certa escolhendo a Rhaenyra, o que ele vai fazer pra Rhaenyra, porque ele também quer agradar ela como filha e não como rei, então ele começa a ver os casamentos dela, inclusive a gente tem aí o Jason Lannister, né, aparecendo como pretendente, já mostrando que Casterly Rock tinha uma posição privilegiada, eles tinham ouro, né, que fica bem aparente no presente, que ele entrega depois pro rei, mas é óbvio que a Rhaenyra não tá muito feliz com essa situação e o rei acaba falando que ela pode escolher casar com quem ele quiser. Mas é legal ver os Lannister aí já com essa posição de poder e demorou bastante para eles chegarem ao trono, mas acabaram chegando, né, gente? E aqui também vale outro destaque pro Sir Larys Strong, que é o mestre dos sussurros. Pra quem não lembra, lá em Game of Thrones o Varys fazia essa função e ele é realmente o cara que vai escutando todas as fofocas do reino e traz pro rei, traz pro conselho as fofocas, entendeu? E esse Larys Strong sentando lá no meio das mulheres pra ouvir as fofocas, pra ouvir o que tá rolando, porque se você quer descobrir as fofocas tem que sentar com as ladies lá do reino, né? E ele escuta realmente que elas têm essa percepção que o reino está em guerra, apesar de não estar efetivamente em guerra, mas elas sabem de toda a situação que tá acontecendo lá com o Engorda Caranguejos. Então é um personagem pra gente prestar atenção e a forma dele lidar também com o cargo dele. No mais, o grande dilema do episódio são os questionamentos de Viserys, que começa realmente a pensar, eu fiz a escolha certa, o que eu tô fazendo desse meu reinado? E aí ele recebe a notícia do cervo branco que foi avistado lá na caçada. E o cervo branco, antes dos Targaryen chegarem, antes dos dragões, ele era o símbolo da realeza. Então ele parte para essa caçada e percebe, né, ele pensa que esse cervo branco pode ser um sinal referente ao Aegon se tornar o rei. E aí chega lá e é um servo comum e ele nem consegue abater o servo no primeiro golpe, porque era isso que os reis faziam, mostrando a fraqueza do Viserys como rei. Em contrapartida, a gente tem a Rhaenyra fugindo e o Sir Criston vai atrás dela. E sim, eu senti o clima que rolou ali, acho muito legal as conversas que eles têm, como eles começam a interagir mais. Ele fala que ela teve poder, sim, como governante de escolher que ele estivesse naquela posição. Rola um climinha lá e rola uma conexão legal entre os dois. E é nessa fuga que ela acaba sendo salva pelo Sir Criston, né, de um javali, mas ela depois acaba matando, esfaqueando 300 mil vezes o javali, mostrando a diferença da potência dela com relação ao rei Viserys. Ela tá pronta e ela tem a confirmação disso através do cervo branco que aparece pra ela, como que falando, você é a herdeira, sabe? É você, mulher. E pra acabar o episódio, a gente tem o núcleo do Daemon, que se juntou com os Velaryon, né? A gente vê o Corlys com o seu irmão, com o seu filho, que vai ser muito importante nos próximos episódios, né? E a gente vê esse núcleo que tá lá apanhando na luta contra o Engorda Caranguejo.
Depois de muita indecisão, né, porque essa guerra começou sem autorização do rei, mas depois das conversas da Alicent, o Viserys acaba resolvendo mandar ajuda para o irmão dele, o Daemon, e para os Velaryon. E aí há uma pausa muito interessante, porque a gente vê também a influência da Alicent, né, sobre o rei, e a gente vê que o Otto vai influenciá-la, sim, com relação aos herdeiros. Isso fica bem claro nesse episódio, mas vai ser mais bem desenvolvido nos próximos. Mas enfim, ele resolve mandar essa ajuda e o Daemon recebe o mensageiro, vocês viram como, da pior forma possível. Isso mostra um pouco do lado mais cruel do Daemon. Gente, não me levem a mal, eu adoro o personagem, mas ele tem esses toques de crueldade, a gente vai ver coisas piores ainda. E ele é tão carismático que eu fico feliz com isso, eu acho legal ter um anti-herói assim igual o Daemon. E ele fala, não, então eu vou resolver essa parada, eu não quero a ajuda do meu irmão, porque no episódio passado eles conversaram sobre isso, sobre galgar o próprio espaço, sendo segundos filhos. Então ele se oferece como isca numa cena onde é praticamente indestrutível, mas é uma cena muito empolgante, muito incrível. A gente vê também mais um dragão, que é o Sea Smoke, dragão do filho do Corlys Velaryon. A gente vê o Laenor em ação, né? Apesar deles serem da parte das frotas marinhas, ele tem um dragão, ele tem o sangue valeriano. E a gente vê uma cena incrível, que é o que a gente quer ver em Game of Thrones também, além da política, com o Daemon no final trazendo só metadinho do engorda caranguejos. E assim, ele não precisa falar. Ele não precisa falar, é a presença dele, são as não falas dele que dizem tudo, que traduzem o quanto Daemon passou esses anos aí recluso, lutando uma batalha difícil e o quanto ele quer se provar o seu valor como herdeiro e como Targaryen, né? E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, vou continuar acompanhando aqui com vocês essa série maravilhosa. Deixa aí nos comentários se faltou alguma coisa, o que mais vocês perceberam no episódio, o que mais vocês querem saber sobre House of the Dragon, essa série que eu tô amando. Deixa um like se você chegou até aqui, se inscreve e até a próxima. Um beijo, tchau!